Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologia. Aqui eu, Marcos Henrique, engenheiro agrônomo, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os meus amigos Péricles Briante e Lucian Carvalho. E aí pessoal, como é que vocês estão? Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é Péricles Briante falando diretamente da Bahia, junto com o Marcão e o Lucian. Estamos no nosso quarto episódio hoje com uma entrevista muito boa, com uma história emocionante. Espero que todos gostem e que aproveitem aí esse momento aí para aprender um pouco de conhecimento aí, um pouquinho do que o nosso entrevistado vai falar para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, trazendo muita tecnologia para vocês. Eu sou o Lucian Carvalho, falando diretamente aqui do oeste da Bahia. Beleza, pessoal. Então vamos lá para o nosso podcast para ver com quem que a gente vai conversar hoje. O nosso parceiro de prosa hoje é Carlos Ribeiro, 28 anos, engenheiro mecatrônico. Primeira vez que a gente vai conversar com o engenheiro. Eu mesmo, muito feliz mesmo. Então vamos lá. Carlos Ribeiro é fundador da Sensix, uma agrotech de tecnologia. A gente vai falar sobre tecnologia no nosso podcast. E é isso aí. Carlos, dá um salve aí pra galera, como é que você tá? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O projeto é novo, mas já sou um dos grandes fãs aí desse projeto, parabéns, tá ficando fantástico. Eu tô falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Espero que a gente consiga contribuir bastante aí com muito conteúdo relevante sobre tecnologia no agro aí pra vocês. Beleza, Carlos. Então vamos lá. Bom, pra gente começar, tem muita coisa que a gente estava conversando aqui antes, que eu tô muito curioso, que eu quero saber muito, sobre Matopiba, Piauí, Maranhão, um mercado que é um pouco diferente aqui de Luiz Eduardo. Mas antes de mais nada, queria que você falasse pra gente sobre a Sensix. O que é a Sensix e qual que é o mercado que ela atua, Carlos? Pô, legal. A Sensix é uma plataforma, né, de de performance de lavouras por imagens, e basicamente a gente desmitifica esse bicho que é a imagem na agricultura. A gente pega imagens de drones, de satélite, transforma isso num workflow simples e prático, né, de se traduzir, e a gente combina informações agronômicas, né, como fertilidade, informações de maquinário, uma série de outras camadas com essas imagens para produzir e construir estratégias de aumento de rentabilidade para a lavoura. Então a plataforma ela é simples, né, a gente sempre teve um carinho muito forte em dar a facilidade de uso. Basicamente é isso, a gente vai falar um pouco aí da história da Sensix, um pouco de alguns cases, né, do que a gente tem feito aí nos últimos anos, e espero que vocês gostem desses conteúdos. Tá bom? Show de bola, Carlos, show de bola. Até tomei algumas anotações aqui, né? Vamos ver se no futuro eu vou falar, quando eu for apresentar, perguntarem para mim da Terra Avião, vou ter uma apresentação bonita assim, vou falar, não, isso aqui eu aprendi com meu amigo Carlos, no podcast que a gente fez junto. Que é isso, eu sou um mero aprendiz, a gente tá aí nessa luta todos juntos, né? Pois é, apanhando todo dia junto, aprendendo junto também. Legal. Carlos, pensando assim, eu acho que você falou um pouquinho do que é a Sensix, mas explica um pouco mais, assim, você falou do que a Sensix faz, mas explica aí agora quem é o Carlos, né? Por que um engenheiro mecatrônico partiu para trabalhar com uma empresa de fabricação de, nem é mais fabricação de drones, partiu para imaginamento aéreo agrícola. Então, como que foi essa grande transformação? Conta um pouquinho pra gente, Carlos. Pô, legal. Dá essa introdução aí pra gente. Eu acho que a melhor forma da gente ter uma empresa, uma pessoa, é saber da história dela, né? Eu compartilho muito aí dessa filosofia. E, cara, falando um pouco, assim, de Carlos e Six, tudo começou quando eu tava morando na França, cara. Eu morei em 2013, 2014, eu morei na França para fazer uma graduação sanduíche de engenharia mecatrônica, tá? Eu formei em engenharia mecatrônica pela Universidade Federal de Uberlândia e pela INSEAD, que é uma escola de engenharia no norte da França. E lá, cara, eu tive o primeiro contato com drones, né? Eu sempre fui um cara apaixonado por tudo que voa. Tudo pensar avião, drone, foguete, isso aí sempre me moveu muito. Então, quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de fazer um projeto na escola de engenharia que era basicamente construir um drone. E eu comecei a mexer com aquilo e me apaixonei, cara, isso em 2013. Então eu comecei a pegar aquilo como hobby, comecei a comprar peças para construir meus próprios drones. E lá eu tive contato com as empresas pioneiras da utilização de drones para mapeamento. Provavelmente muita gente deve conhecer que
quem sabe um pouco desse ramo, né? A SenseFly, que foi um dos drones mais populares do mundo para mapeamento, a Pix4D, a Aeronov, consultoria agronômica da França, né? E os caras foram pioneiros nisso. E isso eu achei muito legal, né? Eu falei, putz, desde 16 anos eu sou empreendedor, sempre gostei de ter meu próprio negócio. E eu tava procurando qual que seria meu próximo empreendimento. E eu queria juntar a engenharia com o mercado de alto potencial, né? Então, quando eu voltei pro Brasil em 2014, voltei com essa ideia matutando na cabeça, falei, cara, tem que fazer isso, drone. E aí, quando eu comecei a olhar para o mercado internacional, eu comecei a perceber que a China estava desenvolvendo muito rápido, né? A própria DJI naquela época, 2013, já tinha acabado de lançar o Phantom 3. O drone, né, em si, a ferramenta, o hardware, não ia ser o gargalo. O gargalo ia ser como que eu vou usar essa informação do drone, né, do hardware, para poder transformar numa tomada de decisão, para gerar valor no mercado que eu gostaria de atender. Então, no começo, era basicamente, né, a gente, logicamente, não tinha grana para comprar esses drones de mapeamento, que na época eram super caros, chegavam a custar R$200. Usei minha expertise, né, de engenheiro mecatrônico para construir as primeiras unidades. Inclusive, os drones que a gente usa até hoje na plataforma são equipamentos que a gente construiu lá no comecinho. E aí, logo nos 3 primeiros meses, eu lembro muito claramente que a gente teve uma reunião, uma apresentação em uma empresa grande, né, uma empresa distribuidora de insumos. O meu sócio, né, que é o Tomás, o pai dele, ele é sócio minoritário nessas empresas, e ele conseguiu uma reunião para a gente apresentar pela primeira vez o que seria o potencial de utilização de drones para a agricultura. Peguei tudo que tinha na internet, reuni artigos, notícias que diziam que os drones iam revolucionar o mercado agrícola e trouxe para dentro dessa apresentação. E aí foi a primeira vez que eu tive o baque de mercado. Eu não sou agrônomo, entender o que é esse bicho, né, que é agricultura. E o cara falou o seguinte, cara, muito bom sua apresentação, a tecnologia, futuro, mas assim, o nosso interesse é buscar questões para nematóides, né, uma empresa que vende, né, nematicidas, e a gente olhou assim, cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu falei, cara, o que é o nematóide? Nunca tinha ouvido falar, o que é o nematóide? Cara, isso é um animal, ele parece com uma capivara, ele parece com uma lança. Deve ser um inseto, né, sei lá. Cara. Isso é uma lagarta, né, cara, isso é um carrapato, sei lá o que é isso. Você pensou que era um inseto aéreo, Carlos. O que você pensou? E aí o que eu fiz? Eu peguei meu celular, né? Logicamente eu falei para ele que, cara, praticamente, né, aquelas respostas retóricas, né? Tudo que influencia o comportamento da planta, atividade fotossintética, estresse da planta, a gente é capaz de perceber isso, porque a planta nos diz isso através da reflexão da luz, né? Então, retoricamente, o cara, putz, legal e tal, trabalho, eu fui lá, peguei meu celular e anotei palavra nematóide, para não esquecer e procurar saber o que é esse bicho, né? E, por incrível que pareça, hoje uma das principais aplicações, de fato, resolve algumas condições aí que são influenciadas pelos nematóides hoje em dia, né? Acabou virando um dos produtos do nosso portfólio hoje, né? Mas, assim, isso foi legal, porque isso foi em 2015, né? Então, aí a gente foi pro Mato Grosso. Na época, em janeiro de 2016, foi a primeira vez que a gente saiu na televisão, foi na TV Centro-América, lá no Mato Grosso, saímos no MT Rural, foi bem legal. Hoje nós atendemos várias culturas, né? Mas as 4 principais aí são soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, né? São os carros-chefes, né? Então, essas 4 culturas a gente entrou de cabeça para poder entender de fato o que era o desafio. E foi aí que a gente começou a clarear, né, a mente e dizer, cara, onde que está o gargalo? Ele está gastando mais do que ele devia? Ele está desperdiçando insumo? Ele está desperdiçando o tempo dele? Como que a gente consegue aumentar a eficiência do processo produtivo como um todo, né? Então a gente começou a refletir muito sobre isso e muito rapidamente já entendeu que, como eu falei para vocês, o drone, ele não era o gargalo, e ele nem é o principal, na verdade, ele é uma das ferramentas para coletar um dado. Então foi aí que a gente teve aquele estalo, né, e falou, cara, vamos para a informação, vamos para a plataforma, vamos gerar informação, vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos pegar um dado daqui, com outro dado dali, e gerar o que o produtor quer, que é basicamente a solução para ele aumentar a rentabilidade dele, né? Então, assim, é muito difícil você gerar tomadas de decisão puramente, simplesmente com uma imagem. É possível, inclusive a gente tem alguns algoritmos na plataforma que fazem isso, mas no longo prazo, médio prazo, o fato que gera valor é o cruzamento das informações. Eu costumo dizer que na empresa é o seguinte, você gera valor com a imagem, você gera valor com um mapa de colheita que você tira da colheitadeira, mas existe um outro valor intrínseco que ele mora na intersecção desses valores, né, desses dados individuais. Quando você cruza, você passa a ter insights muito mais ricos. Como que eu consigo
desenvolver um core business de um bicho que é chamado imagem, que muita gente tem dificuldade para gerar valor. A gente foi louco de começar pelo mais difícil, porque primeiro a gente começou com imagem, segundo que a gente começou com drone, né? Então os dois são muito difíceis de extrair valor, né? Aí a gente teve esse primeiro desafio de desenvolver o core, que é nosso core ainda hoje, como gerar informações interessantes a partir de imagens, e a partir disso, agora a gente tem uma opção de cruzar essas informações com outros dados agronômicos. O que não é fácil, em resumo aí, a SimCix é isso, né? Hoje a gente monitora, chega a quase 300 mil hectares hoje no Brasil, né? Isso entre todas as culturas que a gente atende, né? A gente desenvolveu uma expertise em algumas culturas específicas, como o tabaco, bem interessante também, e a gente vai falar um pouco aí de alguns cases de sucesso aí à medida que vai evoluir a história do podcast. Pô, Carlos, que legal, cara. Muito bacana ouvir a sua história, esse trajeto aí, nesses últimos anos. A gente se encontrou 3 vezes. Primeira vez, na verdade, eu me lembro bem, cara. Você chegou e... Não, vamos fazer um serviço de drone, eu vou drone, queria me vender serviço de drone. Eu falei, cara, mas eu faço. Na segunda vez que a gente se encontrou, você falou que estava vindo a criação de uma plataforma, né? Eu falei, pô, que legal, tal, vamos conversando. Dessa vez, cara, eu acho que você nem falou de drone comigo. A gente foi muito longe, muito a fundo na parte analítica, na parte de dados. E conta um pouquinho para nós como que surgiu essa transformação e até onde que vocês estão indo hoje nessa parte de integração, de análise estatística dos mapas. Na plataforma tem a opção de dividir o mapa em 2 partes, eu consigo comparar 2 mapas diferentes, eu acho isso muito bacana. Então conta um pouquinho aí, quando surgiu o start dessa transformação sua aí, de ser uma empresa prestadora de serviço de drone para ser uma plataforma, acho que multi-agronômica, vamos falar assim. Boa, show de bola, Luciano. Cara, realmente pega a trajetória nossa e a gente acaba pivotando em alguns momentos, né, entendendo que por mais que às vezes aquilo não tá errado, e aí a gente vai pegando, entendendo o mercado, sentindo, indo mais a fundo na parte agronômica e no fim vivendo aquela dor ali que o produtor tem que sanar. Eu acho que 2 coisas que a gente realmente focou bastante, a primeira delas é se preocupar muito com o cliente. Entender os 2 primeiros anos aí de plataforma, o tempo inteiro fissurado como resolver isso, né? Então, a gente passou a ser cada vez mais agronômico, né? E cada vez a tecnologia ficava como secundária. Então, a gente começou a focar em algumas coisas muito específicas. Falar, vamos pegar aqui, vamos mapear todas as dores. Putz, nematóide é uma dor. Como é que a gente combate essa praga? Então, a gente identificou que as imagens, elas eram muito boas para identificação de reboleiro, né? Então, beleza, identificamos, vamos para o campo, vamos botar a cara a tapa, fazer análise de raiz, análise de solo, entender como é que está a população e cientificamente produzir um resultado relevante. Aqui no SimCix a gente tem uma característica muito forte de ter um P&D que é de alto nível, mas ao mesmo tempo ele é aquele P&D de startup, né? É um P&D científico, mas P&D de startup precisa sempre incrementar um pouquinho, ir ao mercado, testar, voltar, e aí sim vai para o próximo incremento. A gente chama isso de metodologia dos 2 Is, né? Aqui dentro da empresa. É o incremento, a interação e a iteração, né? A interação é quando você vai no cliente, vai no produtor, entende, interage com ele e entende o que pode ser feito para resolver o problema. E a iteração é quando você pega a solução, divide ela em diversas partes bem pequenininhas, que é a interação. Então você vai iterando o seu produto para gerar esse valor. A gente tem muito essa filosofia, né? E essa metodologia fez com que a gente fosse extremamente enxuto, com pouca gente. Hoje meu time de produto tem 3 pessoas, né, 3 desenvolvedores, mais um gerente de produto. Esses caras fazem milagres, né, quando você tem uma gestão de produto muito bem alinhada, né, isso alinhada não só em termos internos da empresa, com o que o produtor efetivamente precisa. Então isso foi uma coisa que a gente focou muito, né, entender o que queria e interagir com ele e iterar o nosso produto para chegar nesse próximo nível. E, logicamente, foi aí daí que surgiu essa ideia de multiplataforma, de multisource, né? A gente tem até uma imagem ali que tem no site nosso que fala um pouco de como que a gente pega todos esses dados e organiza essa informação e, principalmente, como que o produtor vai usar essa informação no campo. A gente teve muito cuidado em fazer com que a informação que a gente gerasse não ficasse no campo das ideias, né, do subjetivo. Não, vamos fazer um mapa de aplicação e vamos interfacear com a máquina e a máquina vai aplicar e o jeito que ela aplicar você vai retornar para o bolso do produtor R$30, R$50, R$20 por hectare. E aí vamos fazer como?
fez sentido, valeu a pena, vamos ver a operação global como um todo, né? A gente tem um algoritmo que ele fez bastante sucesso esse ano, que é um algoritmo que identifica plantas daninhas, principalmente com foco em capim amargoso, né, para a aplicação de clitude em taxa variável, taxa localizada. Só que, assim, às vezes você economizar 30%, 40%, até 50%, às vezes não é viável. Porque a gente entendeu que na operação do dia a dia do produtor, como ele vai fazer uma aplicação com fungicida, com outras coisas além do herbicida, ele não pode aplicar aquela cal da taxa variável, né? Então ele tem que aplicar aquele produto. Isso vai implicar numa operação a mais do pulverizador. Essa operação a mais tem um custo de diesel, tem um custo da máquina. Se às vezes é terceirizado, vai ter um custo a mais da terceirização. Às vezes ele vai fazer uma operação em que as torceiras estão muito espalhadas, ou você tem um índice de infestação um pouco mais homogêneo, e aquilo ali não vai gerar a economia que a gente precisa quando a gente aplica o buffer e etc. Então, a gente acabou gerando a plataforma, né, implementando cases extremamente focados no dia a dia do produtor. A gente contou com mentores e caras extremamente experientes, né, dentro de agricultura, né, CEOs de grandes grupos, etc. E aí a gente começou a entender, cara, vamos ser honestos aqui, ó, isso aqui é legal e tal, numa propaganda faz um baita de sucesso, mas no dia a dia, como é que eu convenço o produtor a gente a fazer conta e entender, ó, cara, isso vale a pena, né? A mesma coisa serve para fertilizantes, para nematicidas, para outros produtos, e até mesmo para simplesmente fazer um scout, né? Fazer a investigação daquela área, né? Então a gente decidiu criar uma plataforma simples de mexer, com alguns P&Ds, né? Alguns algoritmos de altíssima tecnologias embarcados. Aí a gente entra no machine learning, processamento de imagem. Eu considero que existem as agritechs, não só no Brasil, mas no mundo todo, elas têm normalmente 3 fases. É a fase onde você coleta e agrega dados, a fase onde você organiza esses dados de forma sistemática, né, que a gente já começa a falar que isso gera informações e indicadores, e a terceira fase é quando esses dados passam a conversar entre si, e essa conversa desses dados, dessas informações, desses indicadores, gera inteligência e possivelmente recomendações, mitigações de risco. Como o Pérez aí sempre fala, né, cara, a gente precisa mastigar a informação para que o produtor ele consiga, da forma mais fácil, usar ela para o bem maior. Quando você trabalha de forma sistêmica dado, você passa a organizar essa informação de forma sistêmica também, e isso você vai colocando lá no seu banco de dados, tá? Show de bola. Cara, que explicação técnica de primeira linha. Os nossos ouvintes, nossos amigos aí que estão nos escutando, querem saber, isso é conhecimento puro. Carlos, quando você começou a falar, eu acho que assim, tem alguns pontos muito importantes. Eu sei que você ainda é uma startup. Como é que foi sobreviver todo esse desenvolvimento? Porque você falou que você tem um time de pesquisa, que você vai, testa produto, fala com o cliente, volta, constrói, vai lá, mostra pro cliente, o cliente fala, isso aqui é uma bosta, joga fora, taca fogo, daí o outro cliente ama. Você sabe que é isso, né? Alguém investiu em vocês. Como que você conseguiu sobreviver todo esse tempo até você chegar no dia de hoje? É difícil, entendeu? Exato. Não tem fórmula mágica, tem que ter uma entrada de dinheiro. No final do dia a gente tem que comprar nossa cervejinha, a gente tem que comer nossa carninha, entendeu? Como é que foi? Conta um pouco como você conseguiu sobreviver, quem aportou, como você falou, cara, não tem dinheiro, pagar os funcionários, como que alguém vai aportar, como foi atrás disso tudo? Cara, isso é verdade, Pérez. Cara, isso é realmente complexo. Na verdade, não só startup, mas eu acho que qualquer começo de empresa, o negócio é punk, né? Foi muito louco, assim, a gente tinha mais ou menos uns 2 anos de existência, né? Foi quando a gente teve o nosso primeiro aporte, que até então foi o único aporte, né? Mas, assim, os 2 primeiros anos, né, começando aí pelo comecinho, eu tinha voltado da França, o meu sócio Tomás também tinha juntado uma grana aí da bolsa, né, que a gente ganhava fora de estágio, etc. E foi o dinheirinho que a gente teve para construir o nosso primeiro drone, né? A gente começou a empresa ali com 10, 15 mil reais, depois a gente conseguiu mais uma grana emprestada do FFF, né, Family, Friends and Foods, é os loucos, a família e os amigos, né? Então a gente conseguiu tentar mais um pouquinho, né? Você já devolveu essa grana, Carlos? Cara, graças a Deus, velho. Graças a Deus. Aí, pessoal, os amigos e a família aí do Carlos, aí, ó, ele falou que devolveu o dinheiro pra vocês. Sim. Foi complicado, cara. O começo da empresa foi assim, eu tava finalizando aqui o meu curso, né? Eu lembro como se fosse ontem, a gente não tinha grana mesmo pra fazer muita coisa. Tinha que comprar peça de drone e tal pra poder voar. E esse primeiro drone, Carlos, esse desafio que você construiu em um drone com 10, 15 mil, e você comprou um drone e adaptou, ou você construiu do zero mesmo um drone, cara? Como é que foi isso aí? Cara, eu comprei peça e montei, né? Comprei na China, um framezinho de isopor,
né? Compra as Pixhawk da vida aí, que é uma controladora aí bem. Você já começou no Vant, então. Você já começou com asadura pro pessoal entender. Quando eu tava na eu comecei com o drone, né? O droninho mesmo, multirotor 4 lá. Então, eu comecei a desenvolver expertise lá, e quando eu vim pro Brasil, eu vi que a agricultura não dava para usar drone. Então a gente foi pro asa fixa, né? Então, começou a fazer isso na raça, cara. Eu trabalhava na SimSix das 8 às 4, 5 horas da tarde, e depois eu pegava meu carrinho, meu Celtinha, e ia fazer Uber, cara, o resto da noite e fim de semana, para poder sustentar, né? Porque a empresa no começo não dá grana, né? Eu fico imaginando você, Carlos. Você falou assim, cara, formei. Você olhou aquela caixa de isopor, você engenheiro mecatrônico, falou assim, cara, não tem mais dinheiro pra comprar cerveja, tem que trabalhar. Quebrou a caixa e fez o drone com isopor, né? Desse tipo, cara. Assim, foi muita loucura. Pra você ter ideia, tem até uma história interessante aí, até tinha falado isso aí pro Luciano. O primeiro cliente nosso foi a Sementes Adriana, né, lá no Mato Grosso, lá na Serra da Petrovina. E a gente fechou lá um monitoramento de safra lá, 3 voos no ciclo e tal. Nessa época a gente estava basicamente com drone. Mas não tinha plataforma, não tinha nada, a gente se virava, a gente estudava muito, né? E aí, cara, a gente não tinha grana para comprar uma câmera multispectral, né? A gente tinha grana para botar gasolina no carro e levar nosso drone em capenga lá para coletar os dados. Né? Rodando de Celtinha no Mato Grosso, né, cara? De Celtinha, cara. Atolando, arrancando de noite no Uber, né? Já é. Então, assim, essa é a primeira vez que eu vejo, cara, que você é? Sou piloto de drone, fundador de startup e piloto de Uber. Exatamente, cara. Foi punk esse começo, mas foi muito bom que a gente aprendeu muito, né? E o melhor é que a gente adquiriu muito conhecimento gastando pouco, né? Literalmente pouco, porque era o que tinha, né? Então, o que ia investir nos moleque tinha acabado de sair da faculdade de engenharia mecatrônica e tava tentando umas coisas meio loucas aí da vida mexer com drone, né? Tem até hoje as fotos lá, né? Primeiro escritório nosso era na sala da minha casa, era eu, o Tomás e um outro cara que trabalhava no começo, fazia parte do software, Murilo. Nós tínhamos que fazer câmera multispectral, doido, o que a gente fez? A gente pegou uma entrada do pagamento e com essa entrada a gente achou um cara de São Paulo para poder alugar uma câmera multispectral e fazer o serviço. Né? Ou seja, você faz? Eu falei, faço. Ou seja, o cliente perguntou para você faz? Você falou, eu faço. Na hora, eu faço. Naquele momento, o Carlos aprendeu a palavra depende. Se você der um dinheirinho de entrada, eu faço. Então. Se você não der... E foi muito louco, porque a gente ficou praticamente no 0-0. Que a gente ganhou nesse primeiro serviço foi para pagar o aluguel da câmera e as peças do drone que a gente quebrava e tinha que comprar outra. Mas assim, a gente ganhou muito, né? Entregou o que vale a reputação, né, cara? Mas entregou o trabalho, cara. Entregou o resultado. Esse espírito de empreendimento aí é muito importante, cara, para quem tá no caminho, para quem tá começando. O cliente te arrochou, e aí, cara, você faz? Eu faço na hora. Depois corre atrás, cara, vê como é que faz. Cara, a gente dá um jeito, cara. A gente fechou umas 2 safras atrás uma operação no sul de Minas, onde a gente atendeu 55 produtores de soja. A média diária, cada fazenda era em torno de 60 hectares. Agora você imagina 1 mês e meio de operação, rodando de golzinho nessas áreas. O Tomás, ele atendia só essa operação de São Paulo e sul de Minas, e eu atendia todo o resto, Mato Grosso, Goiás e Bahia, que era onde a gente tinha os outros clientes. Isso já foi na segunda safra, né? E assim, de 2016 para 2017, né, a safra 16-17 foi uma safra, que foi essa safra da Sementes Adriana, foi uma safra de muito aprendizado. E a gente conseguiu ajustar o nosso drone e tal, e no fim das contas a gente construiu um drone bem legal, né? E a gente tinha a ideia de, nós somos engenheiro, com equipamento, vamos vender. Já que a gente já fez mesmo, logo a gente chegou a vender uma unidade, parceiro nosso lá no a gente começou a ver que, cara, não é isso. Tem que dar assistência demais, às vezes quebra uma pecinha e tudo, e a gente tava focalizando muito o negócio em drone. E quando a gente viu, falou, não, vamos largar isso, vamos focar 100% em plataforma, vamos gerar resultado, vamos focar em agronomia. Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Carlos, aquele dia, cara, eu nunca esqueço, eu encontrei com você em Canarana. Tava lembrando aqui, a primeira vez que a gente se encontrou. Pois é. Acabou de voltar dos Estados Unidos. Isso já tem, uns 3 anos e meio. Cara, foi muito no comecinho da SimSix, né? A gente tava em Canarana, lá numa feira, que era até de uns parceiros também da região. Sim. Aquela época lá era a época que a gente tava nesse perrengue aí de constrói drone, constrói plataforma, etc.
E aí eu te encontrei de novo. Aí você comentou lá de uma câmera que tinha, você chegou a querer vender essa câmera pra gente. Eu falei, puta merda, a gente não tem dinheiro nem pra multispectral que a gente tá alugando aqui, né? E a gente sabia que câmera modificada, a gente já tinha uma, não era das melhores, né? Você tinha uns projetos com drone, aí você tinha desistido desse projeto com drone, acho que até num dos podcasts aí você falou sobre isso. Pois é, cara. E a gente se encontrou de novo, por coincidência novamente, numa AgriShow, uns 2-3 anos atrás, que foi na AgriShow do ano seguinte. Na época você já tava na Terra Avion já. E aí a gente começou a conversar, cara, eu lembrei, foi lá e desde então aí alinhando aí pensamentos. Evoluindo e apanhando junto aí, tamo nessa. Muitas das empresas, né, das agritechs do Brasil, elas têm idades muito parecidas, né? Tem algumas mais velhas, etc., mas a grande massa de agritechs, ela surgiu ali próximo de 2015, 2016. Né? Não sei, ou as brasileiras ou as que vieram de fora do Brasil para o nosso mercado, né? E assim, todas enfrentam desafios muito parecidos. Como que eu faço essa informação ser útil para o meu cliente, né? Então você vive isso, né, Périx, também, a gente vive isso, um dia a dia a gente vai aprendendo, vai entendendo o que faz sentido, o que não faz, e aí você vai ajustando e pivotando ali, e falo, cara, esse é o caminho. Eu tenho uma consciência de que nunca na história da Cindy Six desde então eu tive uma ideia tão clara do que são os próximos passos, mas Carlos, você esqueceu do projeto aí, do aporte, cara, você ia comentar dele, eu acho que você acabou não comentando. É porque ele não queria contar, Périx, que ele pegou 600 milhões de dólares aí com a Microsoft e tá bombando, entendeu? Quem dera, cara. Pois é, cara, ele teve um momento na vida do Carlos que ele encheu o bolso, ele pegou alguns milhões e falou assim, cara, cansei dessa vida, né, cara, andei tanto tempo aqui. Celtinha. Tá na hora, Celtinha, quebrei meu único isopor de cerveja pra construir esse Vante. Cara. Eu vou voltar a tomar umas. Mas eu sou daquela ideia que dinheiro pouco é ruim, mas dinheiro muito também é ruim, cara. Se a gente tivesse pego dinheiro, o aporte em uma época... Eu não sou dessa ideia não, mas tudo bem. Mas a gente bastante, porque quando você tem dinheiro e isso não te freia, você acaba fazendo muita cagada, né? O que aconteceu? Em 2017, a gente tava na Campus Party, em São Paulo, a gente convidado para ficar num standzinho lá na Campus Party, porque a gente tinha sido finalista de um programa de aceleração de startups, que era o Inovativa Brasil, lá em 2016. E aí, cara, assim, olha como é que acontece as coincidências da vida, né? Tinha uma startup que estava na frente, nossa, tinha um estagiário lá. O cara veio falar com a gente e tal, falou, cara, me conta um negócio de vocês, como é que é e tal. A gente comentou. Na Campus Party, lá em 2017, foi a primeira vez que a gente divulgou oficialmente que a gente estava construindo uma plataforma, né? Naquela época, chamava Agrix, né? E a gente teve que mudar depois para Fields Camp por causa de marca e etc. E aí esse cara, ele chegou para mim e falou, cara, eu vou falar de vocês para minha mãe. E aí ele falou, pô, legal e tal. O que é sua mãe? Não, minha mãe é uma das donas da Algar, né, do Grupo Algar, né? Para quem não conhece, o Grupo Algar é um grupo daqui de Uberlândia, é um grupo muito conhecido pelo setor de telecomunicações, mas ele possui negócios em vários setores, né? Inclusive um desses setores é a parte de fazenda, parte agro, que é Algar Farming. Na época também tinha Algar Agro, que era uma trade de esmagador de soja. E aí eu falei, pô, legal, eu fiquei impressionado. E aí a gente, 2 semanas depois, ele me mandou um e-mail e falou, mãe, tal, esse pessoal aqui eu conheci lá em São Paulo e tal, muito legal, são de Uberlândia, e eu acho que vale a pena você conhecer ele, né? Então a gente mandei um e-mail de volta para ela, explicando o que era, etc. E ela me respondeu prontamente, falando, putz, muito legal o negócio de vocês, bacana, eu queria marcar uma reunião com vocês para te apresentar umas pessoas aqui no grupo, né? Uma dessas pessoas era o Marlos, né? Que hoje é um grande mentor nosso. O Marlos, ele hoje é diretor da Algar Farm, e também o Clau, que eram os caras à frente da Algar Venture, que é o fundo de investimentos em Venture Capital do Grupo Algar. O Marlos falou, cara, vamos rodar um teste na nossa fazenda, e aí a gente conversa depois, né? Falei, beleza, né? Fomos lá na fazenda, a fazenda é próxima de Uberlândia, a gente já foi preparado, então a gente foi num pivô, era um pivô 130 hectares, mais ou menos umas 2-3 horas da tarde o resultado estava pronto, e a gente estava numa sala lá na sede da fazenda discutindo sobre uma série de características de variabilidade que a gente tinha encontrado com as imagens, né? E aí no fim do dia, às 4-5 horas, a gente já estava com celular na mão, rodando a lavoura, dando cara a tapa. E aí a gente chegou a algumas conclusões, que era um solo mais arenoso, tinha umas diferenças de datas de plantio, uma série de características bem legais que a gente acabou levantando naquele dia. Então o Marlos gostou muito. Depois disso, o pessoal convidou a gente
participar de um programa de aceleração com a Endeavor, né, que é um programa de screening que a Algar tem junto com a Endeavor, um programa de aceleração de 6 meses focado em scale-ups, né, e foi durante esse processo, né, que durou de abril de 2017, a gente foi acelerado e teve contato com muita gente bacana e toda a rede de empreendedores Endeavor e as startups, né, que foram 15 selecionadas no total, e a gente era a única agritech, né, lá em 2017. E a gente teve uma sinergia tão forte com a Algar que em outubro isso acabou combinando com investimento. Então eles aportaram na época lá o capital pre-seed, né, e com essa grana a gente começou a tocar a operação da empresa como ela deveria ser, né? Aí eu falei, putz, agora eu não preciso mais fazer Uber toda noite, todo fim de semana aqui, já consigo pagar um Prolabore. A gente teve os nossos primeiros funcionários CLT, né? Enfim, a empresa virou empresa, né? A gente lançou oficialmente o FieldScan, o MVP do FieldScan, na safra 2017, né, na 17-18, né, na safra de soja. E foi muito louco essa época, porque eu tinha conseguido vender 60 mil hectares de monitoramento com drones para essa safra. E a gente não tinha nem a câmera multispectral ainda, e tinha um dronezinho bem capenga que a gente precisava dar uma reformada nele. Você não tinha nem o drone. Nem o drone, nem a câmera multispectral, eu já tinha vendido. Meio drone e sem câmera. E você conseguiu vender 60 mil hectares? Eu tinha vendido nessa primeira safra, né? Então, eu acho, assim, Carlos, que você tá no serviço errado. Eu acho que você devia dar palestra de vendedor. Cara, mas isso aí que aprende na raça, né? Mas assim, porque a gente chegava com conversa muito agronômica. Eu lembro de uma vez, cara, putz, o cara é engenheiro mecatrônico, o que ele tá fazendo aqui, né? Falando de lavoura, né? Então, eu lembro de eu ir num produtor, e o produtor olhou para mim, cara, é muito técnico. Ele olhou para mim, apontou pra soja assim, qual que é o estágio fenológico dessa soja? E eu falei, putz, esse cara tá me testando, né? Você tinha que ter falado, depende. Cara, e pior que eu cheguei e olhei assim, a soja tava florescendo. Cara, esse aqui a gente já tá no R1, tá quase no florescimento, estamos chegando em R2, tô começar a criar os canivetes e entrar em R3. Então o cara olhou pra mim assim, tá? E isso eu tava com 1 ano, 2 anos, esse era o 2º ano de empresa, e eu até um ano e pouco atrás eu não sabia nada de soja. Mas é que a gente entrou na atuada de entrar de cabeça e entender de fato, né? A gente, logicamente, não é agrônomo, não é especialista em tudo. Hoje eu tenho agrônomos na minha equipe, tá? Então, hoje praticamente metade da minha empresa são agrônomos. Então, a gente tem sim um corpo técnico formado ali para poder falar, mas na época não tinha, né? Na época eu tinha que me virar como podia. Mas acho que você tá no caminho certo, Carlos, que contratar um engenheiro mecatrônico deve ser muito caro, cara. Contratar agrônomo não é tão caro hoje em dia, mas não. Ah, não é nada, cara. Assim, pessoas que têm potenciais, né, cara? Então, assim... Legal, Carlos. Muito bacana toda a dificuldade que você passou, toda a trajetória até aqui, mas agora eu vou te arrochar um pouco, hein, cara? Voltando aí. Manda aí, cara. Vamos lá, voltando um pouco do que a gente conversou, o que você me apresentou aqui, fala um pouco como é feito, que pixel você entrega, como é que é o operacional, como é que sai da lavoura, vai para sua plataforma, isso volta para a máquina, quanto tempo demora, e qual que é a linha de corte aí das contas que você falou sobre o levantamento de planta, de mapa de ervas daninhas, né, de infestação, qual que é essa linha de corte aí, você expôs uma conta, mas não explicou ela, como uma linha de corte entre reentrada na lavoura, o produtor, a fazenda tem que entrar só com pulverizador para isso, cálculo do produto, enfim. Fala um pouco aí específico sobre isso aí, porque no episódio anterior a gente teve aí com o Alexandre aí da Foca Ponte Baço e Charve aí, e a gente arrochou ele, não seria justo não arrochar você também, Carlos. Tá certinho, cara, estamos aqui para rebater mesmo. A primeira grande ideia que a gente teve foi fazer com que a plataforma fosse muito simples de mexer, tá? Então a gente criou um fluxo onde eu quero fazer com satélite. Tá, beleza. Você vai lá, entra, cadastra sua fazenda, cadastra seus talhões e vai lá e solicita. Eu quero imagem tanto a tanto e produza todas as imagens que eu tenho nesse período. Então a gente hoje trabalha com 3 índices, o NDVI, o NDRE e o VAR. Mas assim, em tese, né, o fluxo de upload mais, você entrou, cadastrou fazenda, cadastrou talhão, clica em novo mapa, solicita imagem de satélite. Nesse caso, em alguns minutos, 10, 15 minutos, já começa a produzir mapas de forma automática no FieldScan. Quando é um drone, você pode escolher o que você está usando. Eu fiz um Phantomzinho, né? A primeira coisa que a gente falou, cara, tem que ser simples. Eu não tenho que exigir do produtor, do consultor, ter que comprar uma câmera multispectral super avançada. Cara, se o cara tem um drone que ele comprou para tirar foto da piscina nas férias, é esse drone que esse cara tem que usar, pelo menos para começar, né? Então a gente criou um fluxo onde ele consegue usar esse drone dele. A gente tem alguns algoritmos, né, mais complexos, né,
chama de análises avançadas. A plantas daninhas é um desse, né? A parte de falhas de plantio, a falha de plantio, plantas daninhas, elas transitam entre 24 e 48 horas para serem entregas, né? Então, ficou pronto lá, eu tenho uma equipe toda interna nossa aqui, dos agrônomos, inclusive, que analisam todos os mapas e liberam, e o cliente recebe e-mail dizendo que está pronto, tá? Uma pergunta frequente que eu observo aí em alguns grupos de tecnologia que eu participo, o pessoal costuma muito perguntar assim, o que é melhor, drone, vante, satélite, avião, o que é melhor? É bacana o Périx aí com o avião, o drone, vocês são bem da área de imagens, né? Vocês explicar um pouquinho sobre o pessoal, porque não tem o melhor, depende da sua necessidade, né? Exatamente. É aquele negócio, um produtor pequeno aí, igual o pessoal tava aí lá no sul de Minas, lá, um produtor que planta 50, 60, 100 hectares, cara, um drone atende ele perfeitamente. Aqui no oeste da Bahia, aqui, eu com drone aqui vou fazer o quê? Vou olhar uma mancha ou outra, não vou fazer nada aqui com drone, né? Um vante já fica difícil pra mim, né? Talvez eu tenha que partir pra tecnologia de avião. Então é um negócio bacana, o pessoal compara muito e eles não são concorrentes, né, Carlos? Né, Périx? Fala aí também. São complementares. Cara, não tem imagem ruim, entendeu? Então, até brinco, não existe imagem ruim, existe a sua necessidade. Então, eu vejo muitos produtores, vou dar um exemplo aqui, meu avô tem uma área grande, mas ele jamais vai entender o uso de um drone, de uma imagem de alto espectral. Para ele, se ele vê uma imagem de cima de satélite, já é um grande avanço. Ele faz 40 anos que ele faz a mesma coisa, entendeu? Então, assim, existe a necessidade do cliente, a capacidade de operação do cliente. Até eu e você, cara, a gente tá conversando sobre isso ali no início. A imagem hoje é extremamente complicado, porque, cara, principalmente Brasil tem muitas nuvens e outros fatores, e a gente tem que entender, tem cliente que o cara já faz taxa variável há 10 anos. O cara tá querendo mais, o cara tá ansioso por mais, muito espectral, hiperespectral. Então esse é um cliente que a gente, drone com uma câmera diferenciada, um atendimento diferenciado. Agora você pega aí uma pessoa igual o meu avô, que o cara não consegue usar um celular, um smartphone, como você vai oferecer algo além de um satélite? Exatamente. Então, assim, é toda essa forma de você entender a necessidade e a capacidade do seu cliente. Então, não tem imagem ruim. O que se adequa àquele cliente e a capacidade dele de uso. Essa aí realmente é a grande resposta. Que daí eu acho que, só desculpa, Carlos, que entra diretamente no que você está fazendo hoje. Que é você está colocando uma plataforma de recebimento. E você está parando de atender aquele cliente que precisa só de imagem de drone, mas você está começando a atender todos eles. O cara que só quer satélite, o cara que só quer drone, o cara que, tem um grande cliente, vamos lá, o caso do Luciano, o cara tem que ser um avião. Exato. Então você está começando a falar assim, você precisa disso, você precisa disso, você precisa de tudo. Então é essa aí que eu vejo aí da resposta. Respondi pelo convidado. Exatamente, cara, assim, a gente fala muito de, tem um termo, né, em inglês que a gente chama de early adopters, são caras pioneiros em adoção de tecnologia. Depois eu posso compartilhar com vocês, aí vocês acham interessante, mas tem um gráfico da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, que ele mostra com o tempo, né, como que veio a adoção, né, das tecnologias. O primeirinho lá atrás, o cara falava de grid, de aplicação a taxa variável de corretivos, de fertilizantes, e depois ele começa a entrar em várias. Então, assim, a gente vê diversas tecnologias que são uma baita de um potencial, que falam onde que o cara tá com problema, onde que tá o gargalo todo dele, como que ele tem que melhorar os ambientes de produção, mas não chega a falar, cara, a opção é essa, você interfaceia com o maquinário vai executar isso para você, e no fim das contas a conta vai ser essa, que é o resultado final, né? E a outra forma, Luciano, você falou de linha de corte ali, o que você quis falar? Assim, Carlos, depois do meu mapa pronto, eu tenho 30% ou tenho 80% de área de aplicação, né, de infestação de planta daninha. Então, qual que é essa porcentagem aí de eficiência de aplicação ou de área que eu vou aplicar na minha planta infestante que é conveniente, que eu vou ter economia entrando na lavoura? Mais ou menos essa aí é a pergunta. Legal. Focando nessa parte específica para aplicação de herbicidas, eu vou te dar agora um depende, tá? Porque... Não vale, cara, não vale. Cara, sabe o que é isso, né? Isso aí tá voltando lá na fase, lá que ele não tinha câmera, não tinha drone, ele falava, depende.
Você não tem resposta, Carlos. Não tem resposta. Eu te digo por quê, né? Tem um efeito que a gente chama de efeito cagaço, né? Quando você vai fazer uma aplicação para plantas daninhas, você está falando de áreas muito localizadas. É diferente quando você vai fazer um tratamento aí para solo, né? Você tem zonas isoladas e etc. É uma área grande para trabalhar. A daninha não, você tem que ser preciso, né? Você tem que jogar ali e tirar, jogou, tirou. Então, o que acontece, né? Esse efeito, né? A gente normalmente coloca um buffer, que é o quê? O buffer, ele é uma área de segurança ao redor daquela torceira para garantir que todos os meus erros, que é o erro de satélite, o erro do posicionamento do maquinário, o erro da minha mosaicagem, né, do drone, o erro do algoritmo, que às vezes o algoritmo pegou ali uma torceira central, mas ele não viu uma pequenininha que estava do lado. Então, assim, esse efeito, né, a gente coloca um buffer, esse buffer é um buffer de 5 por 5 metros, né, então ele vai diminuir um pouco o meu potencial de economia. Mas para quê? Para aumentar a minha confiabilidade da operação. Hoje, normalmente, né, falando em números aí, hoje a gente está com uma média de falar, putz, é viável. Normalmente quando você tem economias potenciais acima de 60%. Isso quando eu estou falando de cletodin, tá? Com o cenário atual de preço do cletodin, com as condições comerciais que o produtor precisa e considerando o preço médio de uma reentrada do pulverizador. Isso vai mudar com o tempo quando vier novas tecnologias de aplicação, né? Como, por exemplo, pulverizadores onde eu tenho 2 tanques, né? Um tanque eu aplico taxa fixa. Nossa, isso é um sonho, né, cara? Cara, você sabe que isso já existe nos Estados Unidos. Já existe. E assim, eu tive uma conversa com o Ricardo Tarazza, vai ser um futuro convidado nosso aí. Um abraço. Na cana-de-açúcar, alguns equipamentos, acho que da Jacto, da Stara, Marcão, você vai me ajudar, eles já faziam isso há 10 anos atrás. Eles já vinham com tanques separados e esses tanques eram mudados lá na controladora do pulverizador. Então você vê, hoje a gente está sofrendo, a gente está pensando na aplicação de tanques separados. Exatamente. Já existia isso adaptado para cana-de-açúcar no passado, e tudo que a gente tem que fazer é pegar essa tecnologia e trazer de volta. Exatamente. Olhar para trás e trazer para frente. Então, assim, Antes de fugir do assunto, antes de encerrar a parte das plantas daninhas, eu quero te perguntar o seguinte: diante de todo essa logística, né? Levanta drone, voa com o drone, faz o mapa, joga na plataforma, processa e tal. Qual que é a vantagem, não só pensando em custo, tá, Carlos? Mas a vantagem da tecnologia, a vantagem de uma maneira geral. Você falou do buffer aí, do efeito cagaço. De eu fazer uma aplicação em taxa variável para planta daninha e não usar, por exemplo, tecnologias de sensores de barra, né? Como tem aí o WeedIt, o WeedSeeker, né? Enfim, como é que você entrega isso melhor do que essas outras ferramentas? Ô, Luciano, é basicamente custo, cara. Assim, eu sou um fãzaço da tecnologia de aplicação via barra ali, né, de identificação via barra. Eu acho que, inclusive, são tecnologias até mais eficientes do que você fazer o imaginamento do drone hoje, mas a gente tem um fator que é o custo. O custo hoje, em muitos casos, ele passa a ser impraticável, né? O produtor, ele não tem condições de fazer desse tipo. Às vezes o produtor é pequeno demais, tem um pulverizador que não compensa, ou às vezes o produtor é grande demais e precisa de várias máquinas com aquele sistema, né? Eu conheço vários produtores que têm esse sistema, né, e falam muito bem dele. Então, eu sou um grande fã, mas eu acho que o ponto principal aí é custo. É assim, é tudo que você tem que colocar na ponta do lápis. Então, assim, o que a gente quis com esse algoritmo de plantas daninhas foi, de fato, entregar mais uma solução para o mercado que seja eficaz, que tenha um custo-benefício mais interessante. A gente tem outros casos de outras empresas, né, que estão fazendo isso no Brasil, estão sendo bem sucedidas e de fato é algo muito complicado. Você tem uma série de erros ali que podem estar associados ao processo e isso faz com que você tenha que aumentar o efeito de segurança e acaba reduzindo o potencial de economia. Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Carlos, cara, você me contou muita coisa, cara, e assim, você é diretor da empresa, você é sócio, você é fundador, você é empresário, você é engenheiro, você é lutador. Qual que foi o momento mais difícil, cara, que você passou nessa jornada? O dia que você falou, cara,
é isso aqui, vou mexer com drone, vou mexer com Vant para agricultura no Brasil. Qual que foi, de toda essa história, de tudo que você contou pra gente, cara? Falei, qual que foi o momento assim que você chegou em casa e falou assim, cara, eu quero desistir ou eu tô muito cansado, preciso disso, ou sei, qual que foi o Pérez, momento você não ouviu que ele falou que ele atolou com o Celta, o para-choque arrancou, ele colocou o para-choque. Cara, atolar com o Celta não é nada, pessoal. Não, tem momentos assim que você fala assim, aí, cara, Carlos, do seu coração, aquele momento que você falou, chega, tipo assim, vou cara, vender tudo e vou pra praia vender coco. É que ele não tinha muito pra vender, ele tinha um Celta quebrado e o Vant meio... Dá pra comprar um mineiro. Exatamente, isso é foda, cara. Brincadeiras da parte, cara. Carlos, qual que foi o pior momento, assim, acho que a pior semana, e você falou, e de repente tudo mudou, entendeu? Conta aí pra gente, cara. Cara, assim, tiveram muitos maus momentos. Isso é uma constância na vida do empreendedor, né, cara? Assim, o melhor dia e o pior dia da vida do empreendedor pode ser o mesmo dia. Cara, assim, teve vários episódios. Esse começo, ele foi um começo muito difícil. Eu nunca pensei, isso é uma característica muito forte em mim, desistir, eu acho que não é uma palavra que tá no meu vocabulário. Mas assim, em especial, teve um momento, assim, isso foi quando deu aquele estalo, né, quando a gente tava trabalhando só com drone, e o drone, ele é uma tecnologia mais cara. Isso foi no ano passado, né? Eu tenho clientes, né, que são muito fiéis, são clientes leais, então a gente tem uma taxa de recompra de acima de 90% todos os anos. Comecei a entrar numa reflexão muito profunda do que realmente o produtor achava que era essencial para a lavoura dele. Né? O que a gente estava vendendo um voo de drone, basicamente o voo de drone é processamento de imagens, né? Quando na verdade ele precisava de muito mais do que isso, principalmente com multi-source, né? Multifontes. Foi aí que a gente começou a pivotar o nosso negócio, né? Tem mais ou menos aí um ano, então de lá para cá, né? No ano de 2019, né? A gente tinha lançado o FieldScan em 2017, foi um em 2017, a gente lançou o algoritmo de falhas de plantio para cana de açúcar em 2018, foi o único lançamento. Nesse tempo a gente robusteceu muito a plataforma e em 2019 a gente veio detonando e vamos fazer um negócio acontecer, e a gente fez bastante lançamento. O resultado foi que no final do ano de 2019, no último trimestre, a gente conseguiu fechar 3 vezes só no último trimestre o nosso faturamento que a gente tinha tido no ano passado inteiro, né? Então a gente conseguiu ano a ano crescer 3 vezes, isso foi muito engrandecedor pra gente. Hoje, graças a Deus, a gente chegou no próximo novo patamar, o nosso time mais que dobrou, a gente tá com muita gente boa, tá sabendo que o negócio tá bem tracionado, né? Mas essa época foi muito difícil, que a gente pensa, puta, cara, vamos quebrar. A gente pegou um empréstimo em banco, foi foda pra caralho, né? Mas acreditando que o negócio ia dar certo, porque a gente tem boca pra alimentar, né? A equipe sempre muito bem alinhada, todo mundo entendeu, eu faço um alinhamento muito forte com toda a equipe, falo, galera, a situação é essa, vamos segurar as pontas. A gente conseguiu um contrato muito interessante, uma empresa muito grande, né, do setor energético, não posso falar o nome, mas é a maior. Todo mundo sabe qual que é a maior empresa desse setor, Carlos. Você não pode falar o nome, mas todo mundo sabe qual que é a maior, Carlos. Mas beleza. Mas beleza. Mas assim, essa eu acho que foi uma das épocas aí mais difíceis nossas, mas a gente nunca pensou em desistir, cara. Sempre sabia que ajustando uma coisa ali, outra ali, a gente ia entrar no caminho certo de novo. Show de bola, Carlos. Show de bola, cara. Isso é nítido. Eu passei por isso já algumas vezes aqui na Terra Avião, onde você chega em casa e você fala, cara, o que eu vou fazer? Você acorda de manhã, a gente passei por um momento desse, eu acho que o Marcão, o Luciano, todo mundo passa por um momento que você acorda, assim, você reza pra Deus e fala assim, cara, você me dê vontade de ir lá e tentar de novo. O que eu tô errando? O que eu vou fazer diferente? Show de bola, cara. Tem que fazer diferente, cara. Se não tá dando certo, tem alguma coisa ali que dá pra mudar. Tem que ter nervos de aço, mas de fato é isso. É isso aí mesmo, Carlos. Acho que todo empreendedor já passou por isso uma vez na vida. Aquele momento foda, cara. Tem que fazer alguma coisa. Sim. Show de bola. Rocha aí. Muito legal. Tava escutando vocês falarem aí. Teve uma coisa aí que eu não gostei, mano. Fiquei calado aqui. Mas os caras falaram, Péricles moeu os caras mais velhos. Eu tô aqui representando os caras mais velhos que acreditam em tecnologia, que vieram da velha escola. E o Péricles falou que o vô dele não acredita em tecnologia. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O legal de quando você convence que uma pessoa, vamos colocar assim, um profissional mais velho, que já passou por muita coisa, o legal de quando você convence ele é que, junto com o teu trabalho, ele consegue agregar uma experiência que te dá um salto. Eu tenho clientes meus que, quando eu trabalhava com tecnologia, e às vezes com muita carga, muita experiência, que sim, realmente eu tinha aquela dificuldade de fazer com que o cara, né, entendesse a tecnologia, porque é tudo muito novo. Se é pra gente, imagina pros caras.
né? Mas quando eles entendiam, né, conseguiam dar um upgrade no que eu estava fazendo, tremendo, que trazia aquela carga, né, de experiência que às vezes os caras novos não estão ali construindo ainda. Mas nessa pegada, a gente tinha conversado lá atrás, cara, e eu estava curioso, a gente estava conversando lá no office sobre o Piauí e a diferença que quando você foi implantar. E eu tenho uma experiência com o Piauí. E eu sei que o agronegócio ali, as fazendas, as unidades de produção são bem diferentes, assim, são grandes grupos, né? É difícil se entrar, são empresas. Como que foi? Conta aí pra gente como que foi entrar no Piauí, como é que foi a experiência, como é que foi a entrada. Se foi essa região mesmo que a gente teve experiência também, Baixa Grande do Ribeiro, ou se você entrou em outras regiões ali. Legal, legal. Normalmente, quando a gente entra numa região, a gente foca bastante em encontrar parceiros locais que têm condições de, primeiro, produtores que têm mais propensão a aceitar esse tipo de tecnologia, né? E também para ser o nosso suporte ali na região. Então, eu gosto muito da região do oeste da Bahia, né? A gente gosta muito do Cerrado, do Matopiba, né, ali até um pouco do Pará, né, o Mato Grosso foi onde a gente começou, né, assim como Goiás eu gosto bastante, mas aí na região eu tenho um carinho muito especial, porque a gente consegue ser muito efetivo, principalmente do ponto de vista de que primeiro são grandes áreas, né, então o meu ticket médio, geralmente, ele é um pouco maior. Então, em vez de eu falar com 30 produtores de hectare, eu falo com um produtor de 30 mil hectares. Isso dá bastante eficiência, né, no processo comercial como um todo, mas, logicamente, o jeito de conversar é diferente, né? Então, quando a gente chegou, né, no Piauí, assim, eu falei com alguns produtores lá, né, não foi na região da Baixa, a gente falou com o pessoal lá do povoado de Santa Rosa, né, e outra que é ali a do Quilombo, né, a Serra do Quilombo, que são produtores um pouco maiores, né? No Piauí a gente já sentiu um pouquinho mais de dificuldade, até para ter uma estrutura para coletar dados, porque é uma região que não tem drone, não tem ninguém que faz, geralmente o pessoal ainda não tem expertise para isso, mas, putz, olha a ideia, que ideia legal, eu consegui ter a possibilidade de decolar um avião lá de Luiz Eduardo Magalhães, monitorar uma área lá de 5, 10 mil hectares e voltar no mesmo dia. Então, assim, eu rodo o Brasil inteiro, né? Paraná, Santa Catarina, Goiás, assim, praticamente norte e sul do Brasil. Algumas coisas fora do Brasil, né? Clientes na Argentina, Paraguai, começando uns pilotinhos também na África, Sudão. A nossa expertise é Brasil. A gente gosta de conversar com o produtor brasileiro, entender as nuances, né, de cada região. Então, o Piauí, o Matopiba como um todo, a gente teve uma experiência bem agradável. Logicamente, é diferente a forma de conversar com o Piauí, com Bahia, do jeito que a gente fala com o Mato Grosso, com Goiás, mas é uma experiência, assim, gratificante, né? Uma vez que você entende ali o viés da coisa e tem todas as ferramentas para poder trabalhar e fazer sua operação de forma fluida, as coisas vão acontecendo. Cara, interessante, você comentou até aí do Sudão. Eu acho que assim, para começar a encerrar, já estamos em algum tempo, já estouramos um tempo aí, estamos recebendo cobranças, temos um diretor de, vamos dizer assim, de edição. Vamos começar aí, começar a encerrar, e o pessoal já deve estar chegando nas fazendas, muitos dos nossos ouvintes aí usam o podcast aí para estar no caminho, no trabalho, indo aí da cidade para fazenda. Cara, Carlos, de todo esse processo, tudo que você viu, o que você acha que é o futuro? Esquece Sensix. Para um pouco assim, quero ouvir de você, cara, de tudo que você apanhou, de tudo que você fez. Vamos falar assim, se você pudesse falar assim, Péricles, eu quero vender a Sensix por, sei lá, 5 milhões, 1 milhão, e eu vou começar tudo de novo. Qual que vai ser o futuro daqui 5 anos? É isso que eu quero ouvir de você, Carlos. Então, assim, não precisa falar da Sensix. Vamos parar. Igual algumas vezes o pessoal pergunta algumas coisas de mim, eu esqueço o terra-avião e falo o que eu penso, o que eu acredito para daqui 5 anos. E o que você acredita, cara? Cara, eu acredito muito forte enfim, assim, eu sou engenheiro mecatrônica, né? Então eu acredito que a própria mecatrônica, a conectividade, elas vão entrar muito forte no campo, vão entrar no nível que a gente vê hoje na cidade, né? Então, trazer ferramentas no campo e essas ferramentas passarem a fazer parte do dia a dia operacional de uma lavoura, eu acho que esse é o único caminho para a gente, de fato, ter um agro escalável capaz de alimentar 10 bilhões para o ano de 2050. Tá? Eu vejo robôs, né, robôs mesmos com pernas olhando e contando praga. Eu vejo drones automatizados saindo de drones textos e fazendo uma ronda, né, vamos falar um scanner da lavoura todos os dias, e isso indo para um ambiente informatizado para o produtor ter acesso. Eu vejo uma automatização muito grande do próprio maquinário agrícola, né? A gente já vê aí algumas empresas já lançando aí conceitos, né, de tratores sem cabine, né, sem operador, tudo de via informatizado. Eu vejo Big Data
transformando no right data, né? Então, cada vez mais tecnologias pegando esses dados e fazendo com que essa informação interaja com o ser humano. As tecnologias, elas vêm para agregar e potencializar o poder humano de tomar decisões. Você ter todas essas tecnologias acopladas ao senso humano, que deve ser feito, é aí onde a gente vai chegar num real valor do agro 4.0, quem sabe até no agro 10.0. A gente tem acompanhado, cara, eu tenho acompanhado pessoalmente algumas coisas que têm avançado aí no campo de praticamente tudo aí, tanto de inteligência artificial, de robótica, e a gente fica muito impressionado com as coisas que estão por vir, né, cara? Hoje você tem microsatélites que estão sendo lançados aí, que fazem imageamento praticamente diário, né? A gente vê muito lá o pessoal da Starlink lá, né, colocando aí milhares de satélites na órbita de alta velocidade. Então, Entendi. eu acho que esse é o futuro, são as fazendas mais conectadas, possibilitando os softwares ficarem cada vez mais inteligentes. Vou fazer uma pergunta aqui, duas coisas que eu vou falar aqui pra você, Carlos. Rápido assim, cara, em 1 minuto pra você responder. Aonde Carlos vai estar? Onde você acredita que o Carlos vai estar daqui 10 anos, com todas essas novas tecnologias? Ai, meu Deus do céu. Não. Péricles, de novo, com a perguntinha da RH da Monsanto. É RH da Monsanto. Eu nunca esqueça que o RH da Monsanto me fez lá. 7 pessoas choraram, cara, de 20 sobre o RH da Monsanto. É bem difícil. O pessoal da Monsanto, agora que virou Bayer, um abraço pra vocês, mas puta merda, era foda pra caralho, hein, velho. O pessoal lá com 20... E eu te falo uma coisa, eu já escutei pra caramba esse negócio das perguntas aí, quando faz essa pergunta, daqui de 10 anos, e eu ouvi esses dias um CEO de uma empresa, não lembro qual, falando, cara, eu não sei nem como é que vai estar o mundo daqui um ano que vem, como é que eu vou te responder daqui 10 anos, o mundo, cara, tá tudo tão orgânico, tudo tão... a interação é tão grande, a evolução é tremenda. Daqui 10 anos não tem nem como a gente adivinhar, meu, onde é que o mundo tá. Eu acho que desculpa, viu, Pérez, mas acho que essa pergunta é meio furadona, né? Pois é, viu? Daqui 10 anos... Não vou mais copiar o que eu aprendi lá com a RH da Monsanto, cara. Não, meu, não dá, cara. Eu falo, vou ter a pergunta pro Carlos, mas nem sei se ele concorda comigo, cara. O mundo... pega 10 anos atrás, melhor ainda. 10 anos atrás, a gente já tá falando o que a gente tá falando aqui hoje, com a precisão do que a gente tá falando. Não, jamais. Não, acho que não, hein? Mas aí, desculpa aí, pô, Carlos. O que você pensa? Vamos lá, daqui uns 10 anos não precisa falar 10 anos. Aonde a gente vai estar? Eu acho que não merece resposta, cara, isso aí, entendeu? Não. Então a outra pergunta, Pérez, a outra pergunta. Não, eu vou fazer outra pergunta. Cara, se você pudesse falar bem rápido para um agricultor, para alguém médio e pequeno, como que é a primeira decisão dele de tecnologia? Como que você acha que é o primeiro passo dele? Mas que nível? Um cara que não tem nada? Cara, nada, que não tem nada. Você chega na fazenda do meu avô, lá em São José do Rio Claro, lá, é uma área boa, e você chega e fala assim, você tem que pensar nisso, é isso aqui que você tem que pensar primeiro. Não adianta você querer drone, você tem que pensar nisso aqui antes. Algo bem rápido, algo que você falaria pra ele. Não, pô, de novo não dá, Pérez. Aí se eu vou é um tipo de público restrito, cara, do agro. Não é restrito, Marcão, não é restrito. Cara, não é restrito, é maior. Cara, vamos lá, sorriso. Ô, pera, se eu vou ter smartphone? Não, vamos lá, então. Não, vamos lá. Não. Então, um cara que nunca usou imagem. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. Fala aí, Marcão. Ele vai ouvir esse podcast? O seu avô vai ouvir esse podcast? Tem que ver se lá pega negócio de podcast. Não vai, cara. Não vai. Ele não tem nem smartphone. Ele tem um Vamos lá, deixa eu tentar te ajudar. Vamos tentar te ajudar. Carlos, é o seguinte, cara. A gente tá no mundo que a gente tá falando. A gente falou aqui. Machine learning, né, máquinas que aprendem, inteligência artificial, né? Falamos de bancos de dados, a gente falou de busca em bancos de dados, em rapidez, em conectividade, falamos de uma série de coisas aí. Falando de escalabilidade, você falou de tornar um negócio um serviço, que é escalar. A dificuldade de escalar no agro, muito difícil escalar um sistema no agro. De todas essas tecnologias que a gente conversou aqui, não vamos ficar só restrito à questão de imaginamento, mas de todas as tecnologias. Qual que é a tecnologia, qual que é a bola da vez e que vai mais impactar daqui pra frente? Cara, eu vou te falar assim, o produtor, antes dele pensar em tecnologia, imaginamento... Não vende seu peixe. Não. Seja imparcial. Antes dele vender da gente vender qualquer tipo de coisa, cara, a gente
precisa entender a essência do negócio do cara, né? A essência do produtor. O cara, ele tem esse custo e ele vai produzir isso. O que ele está colocando a mais, o plus, isso é um investimento a médio, longo prazo, vai fazer diferença. Se ele não fizer isso, isso vai tirar ele do ramo, né? Que a gente vê muitos produtores extremamente profissionais e outros que nem tanto. Tem coisa que já é unânime, né? Assim, existem benefícios que são unânimes. Putz, eu vou fazer uma correção do solo. Cara, você vai plantar no cerrado, a primeira coisa que você tem que fazer uma correção, você tem que jogar um calcário. O cara tem que entender, cara, quais são os ajustes grossos que eu tenho que fazer na minha produção. Aí eu estou falando de fertilidade, eu estou falando de plantabilidade, de entender a variabilidade que ele tem ali dentro. Ele vai alcançar um nível em que, logicamente, o negócio dele vai ser rentável, e aí ele faz os ajustes finos. Eu vejo o que o produtor está fazendo. Primeira coisa, antes de vender, de entender se isso vai fazer sentido para ele, é saber o que ele já faz. Tá? Então, cara, assim, primeiro de tudo, entende bastante o solo, aduba, constrói seu perfil. Depois que eu fiz isso, né, eu já cheguei em produtores onde a lavoura do cara era tão boa, tão uniforme, que eu tinha que pegar o NDVI lá, o NDRI, e fazer um negócio extremamente fino para eu conseguir entender qual que é a variabilidade da lavoura do cara, entendeu? Esse cara, ele chegou num nível de dizer, putz, esse cara fez o dever de casa, ele preocupou com o que devia ser feito, agora ele pode usar essa nova ferramenta para ir além, né? A gente está falando de um potencial, quando a gente fala em soja, por que hoje nossa média produtiva no Brasil é 50 sacos, né? Se você pegar no Brasil inteiro. Lógico que existem discrepâncias muito grandes de ambiente, chuva, enfim, solos, etc. Mas o que eu posso fazer de ajuste grosso para melhorar aqui e aí sim investir nisso? O que a gente ajuda a fazer? Ajuda o cara a entender a variabilidade da lavoura dele. Ele entender o que cada metro quadrado dele, cada hectare precisa, fazer aquele ajuste grosso. Então, assim, não tem fórmula pronta, cara. Usa imagem, se você estiver preparado. Usa a parte de maquinário, telemetria de maquinário. Não adianta o cara ter uma puta de um sistema sofisticado se o maquinário dele é de 15, 20 anos atrás, né? Então, ele tem que ser incremental, ele tem degrau a degrau, e então não tem segredo, não. Não existe fórmula mágica. Você falou de NDVI e de NDRE. Explica pro pessoal a diferença, cara. Cara, hoje a gente gosta muito de trabalhar com esses dois, né? O NDVI, ele é um índice mais vamos falar, antigo, né? Mais conhecido. E ele basicamente está relacionado à vegetação, à biomassa, tá? Então, quando você analisa, vamos pegar um exemplo de soja, tá? Quando eu estou no período vegetativo da minha soja, a soja está crescendo, está aumentando os trifólios, etc., está ganhando biomassa. Esse aumento de biomassa, de estrutura de dossel, eu analiso com índices estruturais. O NDVI é um exemplo de um índice estrutural, né? Onde você analisa a diferenciação de biomassa de uma época para outra, tá? Quando a soja ela chega no período reprodutivo, né, ela floresce, e ela passa a não mais crescer tanto, ela passa a gastar a energia dela na fotossíntese, na reprodução, né, na produção de vagens e grãos, aí o NDVI ele passa a não ser um índice tão útil, né? Ele, apesar de ser útil, sim, você vai ter diferenciação de biomassa, ele não é o mais sensível, né? A gente fala que o NDVI satura. O NDVI é uma sigla em inglês para índice de vegetação por normalizar, tá? Então ele satura, ele usa a banda infravermelha e a banda vermelha visível. Quando você entra no período reprodutivo, aí a gente já vai passar a analisar índices bioquímicos, são índices que eles analisam a atividade fotossintética da planta, né? Onde a gente tem correlação com o teor de clorofila, por exemplo. Aí o NDRE, ele é um desses índices bioquímicos, então a gente usa muito ele não satura como o NDVI, por quê? Que a gente usa uma outra banda que a gente chama de vermelho limítrofe. Ela tem uma bandazinha bem estreitinha, que é o vermelho limítrofe, que ela está no limiar entre o vermelho visível e o infravermelho. Então a gente usa ela e ela tem uma correlação direta com a atividade fotossintética da planta e a gente passa a usar ela no período reprodutivo da soja, como exemplo. Tá? Então, é basicamente essas duas diferentes. Então, a gente usa os índices para produzir mapas de aplicação e identificar a variabilidade e fazer as aplicações conforme necessário no campo. Cara, obrigado. Até eu, assim, aprendi hoje com tudo isso aí que você falou. Legal, muito show. Pessoal, então acho que é isso aí. A gente só tem a agradecer muito, Carlos. No final das contas, você viu aí, né, meu? O cara, engenheiro mecatrônico, foi falar pra gente do beabá da agronomia. E os três aqui é agrônomo, hein? Mas é isso mesmo. Como você vem de outra área, né, Carlos? Isso tudo é muito... Você tá fazendo uma linha de conhecimento, tá passando por um caminho, adquirindo um conhecimento agora... A gente está ainda assim meio que encantado, às vezes um caminho diferente do seu, indo para o que você já acha básico, e eu acho que essa interação é muito legal e muito gratificante, aprendi muito também, fiquei escutando bastante, muito show. Obrigado, eu queria agradecer, né, a sua participação, seu tempo, a disponibilidade, e é isso aí. Vamos dar os recados finais aí, né, pessoal? O Luciano aí, nós fala sobre as nossas redes sociais, e dá uma despedida aí do pessoal, Carlos. Valeu.
Muito bom ter você aqui no nosso momento, cara. Que isso, pessoal. Eu que agradeço demais aí. Para mim foi uma experiência fantástica. Primeira vez que eu participo do podcast. Ainda mais um podcast específico de tecnologia no agro. Isso para mim, eu acho que é um sonho aí que vocês estão trazendo pro nosso mercado, cara. Eu acho que é muito válido, sabe? Vale muito a pena. Quem quiser me conhecer, assim, se quiser conhecer como pessoa também, pode me procurar aí no Instagram, tem o nosso site. Meu Instagram aí, um dazinho é CarlosJRTZ, tá? E Sensix é @SensixAG, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, tá bom? Quanto no Facebook também. Então, assim, o que vocês quiserem saber, cara, a gente está à disposição, espero contribuir muito ainda para esse projeto de vocês. E eu acho que esse é só o primeiro passo aí de muito conteúdo relevante aí para todo o nosso mercado, que é um mercado carente. Eu recebo muita mensagem de gente que, cara, o que é melhor? Igual você falou, o que é melhor? É drone, avião, não sei o que? Cara, na verdade, a gente vai explicar um pouco melhor, né? O que é, e os caras começarem a entender e aplicar isso no dia a dia. Ô, Carlos, no final do episódio eu costumo dar uma facadinha, sabe? Quem quiser conhecer a plataforma lá, eu vi que um tempo atrás você tinha eu não sei se ainda tem um bônus ali de uma área teste, não é isso? E 100 hectares gratuitos lá, ilimitado. Então, legal, vamos fazer um sorteio aí no Instagram de 500 hectares aí para os ouvintes do podcast do Bendito Agro? Vamos fazer, cara. Posição. Então, beleza, 500... tá autorizado. Isso, que é uma licença anual, satélite e drone, tá? Quem tiver drone e quiser processar também, de 500 hectares aí dentro do Field Scan. Aí, cara, jogou duro agora. Pessoal, então é isso aí. Esse tipo de promoção eu nunca vi a Terra Avião fazer. Não vai, cara. Eu já ia falar assim, até eu quero participar e pegar essa promoção pra mim. Não, você não vale, cara, não vale. Se você escrever lá a gente vai fazer o sorteio quando tiver publicado o seu episódio, então quem estiver ouvindo no final já vai estar o post lá no Instagram, tá? Então, agradecer o pessoal, agradecer você, a disponibilidade aí, estamos encerrando mais um podcast aí às 10h30 da noite. Fiquei sem janta de novo, cara. Mas tudo bem. E as nossas redes sociais, Luciano? A nossa rede social é Bendito Agro no Instagram, tá? A gente tá aí no podcast do Spotify, Castbox, Google, Apple, me ajuda aí, Deezer, estamos em todos os lugares aí. É isso aí. E eu gostaria de mandar um agradecimento às pessoas que têm ajudado a gente aí. Yuri Carvalho, lá do Bahia Agrícola, que tá dando uma força, um apoio para nós na rede social dele, no WhatsApp. O Dicionário.agro também deu uma força lá, compartilhou lá, da Silvane Rocha, quem quiser seguir ela no pessoal também. E o nosso amigo Marco, conterrâneo nosso, Marcão lá de Tumbiara, do Agricultura de Alta Precisão, também tem dado um apoio legal, muito bacana pra gente. Eu acho que tem que agradecer e tem que falar mesmo. E mandar um abraço pro grupo Prosa de Galpão, que fomos cobrados. Tava demorando. É isso aí, fomos cobrados. Prosa de Galpão, fomos cobrados. Um abraço para todo mundo aí do Prosa de Galpão que acompanha a gente aí. Valeu, pessoal, um abraço, Carlos. Valeu, pessoal, muito obrigado, Carlos. Valeu, muito obrigado, pessoal, tchau. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.